Pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula. O professor novamente espera que estejam todos bem, vocês e seus familiares. A nossa videoaula de hoje, ela irá falar sobre depreciação, amortização e exaustão contábil. Este tema, ele é bastante interessante porque impacta diretamente nos custos de produção e nas despesas das empresas. Então, é muito interessante que a gente acompanhe com bastante atenção para que a gente possa entender, interpretar e ajudar a administração, auxiliar a administração na tomada de decisão, na compra de ativos ou até na venda de ativos, ou até na manutenção desses ativos. Muito bem, então para isso o professor vai compartilhar a apresentação desse nosso tema. Então está aqui, essa é a nossa apresentação de hoje. Vamos passar então diretamente para o tema em questão. Antes do professor abrir as explicações mais detalhadas sobre depreciação, exaustão e amortização, o professor gostaria de fazer algumas considerações. Por exemplo, imaginem que em determinado momento da vida da empresa, ela necessita fazer a aquisição de um veículo, né? E quando ela vai fazer a depreciação desse veículo, ela vai fazer a compra, a aquisição desse veículo, é necessário que ela entenda quais são os custos ou quais são as despesas que serão aplicadas sobre este bem, né? Então, vamos entender o seguinte. Comprou-se o bem vem para dentro da empresa e mensalmente ou diariamente os profissionais vão usando este bem. Logicamente que este bem, com o passar dos anos, com o passar do tempo, ele vai perdendo a sua vida útil, né? Então, se você tem um veículo e começa a usar por desgaste, pela aplicação do tempo, até pelo mau uso, às vezes, um acidente, uma manutenção mal feita nesse veículo, ele vai perdendo a sua capacidade produtiva desse veículo que a gente tinha a intenção de fazer a aquisição, a compra dele, né? Muito bem. Então, qual é o mecanismo que a contabilidade utiliza, que a contabilidade oferece aos administradores da empresa para que ela reconheça essa aplicação do uso do tempo no bem? E isso se estende para veículos, se estende para máquinas, se estende para equipamentos de informática, para todos os bens que são utilizados na produção diretamente, maquinários, né? Então, essa ferramenta que a contabilidade utiliza, a gente vai chamar ela de depreciação. É a ação do tempo tirando, consumindo a vida útil deste bem, né? Então, como que funciona a depreciação? Bom, existe uma estatística de vida útil do bem que ele indica que, por exemplo, cada bem ele tem uma vida útil que possa ser utilizado aquele bem para que ele consiga produzir o que está efetivamente disposto lá no seu laudo técnico, no seu manual técnico de operações do bem, ou da máquina ou do veículo, né? Por exemplo,
um veículo, existe uma estimativa que 5 anos seria o período em que este bem ele seria utilizado até que ele seja plenamente, a ação do tempo atinja plenamente a sua capacidade produtiva. Ou seja, durante um período de 5 anos, você pode utilizar aquele bem e ele vai chegar ao final do 5º ano, você vai ter que ter um caixa ou vai ter que ter um fundo, uma reserva financeira para fazer a recompra daquele bem. Então, essa reserva, este fundo econômico financeiro, nós vamos chamar de depreciação. E como que ele funciona? Então, vamos voltar lá no nosso conhecimento sobre compras que nós fizemos lá no nossas operações comerciais, né? No nosso tema, operações comerciais. Então, quando a gente compra um bem, a gente vai, se ele for um bem para utilização da indústria, efetivamente, vai lá no ativo imobilizado, debita ativo imobilizado e credita contas a pagar se for comprado a prazo e se for comprado à vista, acredita caixa ou bancos. De qualquer forma, o débito sairá na conta ativo imobilizado. Muito bem. Se nós chegamos à conclusão, estatisticamente, técnicas foram aplicadas para mensurar a capacidade produtiva desse bem em determinado período. E chegou-se à conclusão, no nosso exemplo, que em 5 anos, um veículo ele seria utilizado como uma referência para depreciar este bem, este ativo imobilizado, veículos. Então, ele vai estar lá lançado, débito no ativo e crédito em contas a pagar, ou crédito em banco, ou crédito em caixa. Muito bem. Se nós temos a consideração de que, durante um período de 5 anos, nós vamos depreciar este bem, vamos entender que um ano tem 12 meses, então 12 meses vezes 5 anos são 60 meses. Então, eu vou pegar o valor deste bem e vou dividir por 60. Então, cada mês eu vou depreciar, ou seja, eu vou tirar este valor do ativo imobilizado e vou considerar esse valor como uma despesa, se for um bem para a área administrativa, e se for um bem para a área industrial, um custo. Então, nós vamos considerar como custo, se for um bem para a área industrial ou para a área produtiva, e nós vamos considerar como uma despesa, se for para um bem da área administrativa, um veículo para a área administrativa. Como que funciona esse lançamento contábil? Muito bem, então, depreciação ela é uma conta redutora do ativo. Então, se vocês observarem, essa conta de depreciação ela vai estar entre parênteses e vai ter um sinal negativo na frente deste bem. A hora que nós for imprimir o balancete, a conta de depreciação vai estar logo abaixo do bem, lá do ativo imobilizado. Só que, como foi feito um lançamento a débito na compra, agora, para fazer o reconhecimento contábil da depreciação, a gente vai fazer um lançamento a crédito no ativo imobilizado, nessa conta depreciação, no exemplo que o professor considerou aqui, um veículo. Então, nós vamos lançar um crédito na conta depreciação veículos e um débito, se for um veículo utilizado na área industrial ou na área de produção, nós vamos debitar efetivamente lá custo, lá nos itens de custo, nós vamos ter depreciação dos veículos, ou depreciação das máquinas, ou depreciação dos equipamentos, né?
Se for um veículo que ele é utilizado pela área administrativa, nós vamos fazer um lançamento a débito em despesas com depreciação de veículos da área administrativa. Então, em suma, para fazer o reconhecimento da depreciação, nós vamos sempre lançar um crédito na conta de depreciação, lá no ativo imobilizado veículos, e vamos lançar um débito ou em custo, se for para a área de produção ou para a área industrial, e se for para a área administrativa, nós vamos lançar um débito em despesas com depreciação de veículos, né? É extremamente importante que a empresa ela tenha, assim, dentro da sua estrutura contábil, um reconhecimento lá no seu ativo, por exemplo, ativo imobilizado veículos, ativo imobilizado máquinas e equipamentos, ativo imobilizado equipamentos de informática. E que na contabilidade também ele se desdobre em centros de custo. Por exemplo, um centro de custo, área industrial expedição. Por exemplo, vai ter uma máquina da área industrial de expedição. Vai ter um centro de custo para a área industrial recebimento de matéria-prima. Vai ter as máquinas e equipamentos lá. Por que o professor trata dessa forma? Porque é extremamente importante que a empresa vá reconhecendo efetivamente todos os impactos que os lançamentos contábeis, a contabilização dos atos e dos fatos contábeis dentro da contabilidade, elas sejam reconhecidas nos seus determinados setores. E com isso fique bastante claro para a administração qual é a origem deste lançamento, qual é o impacto, e com isso ela tenha muito mais segurança para tomar as suas decisões. Por exemplo, a decisão de fazer uma reforma no veículo, ou a decisão para fazer uma substituição deste veículo, né? Se é mais confortável para a empresa, ela, do ponto de vista econômico-financeiro, ela fazer uma reforma desse veículo, se a condição dele estiver boa para uso, e continuar com este veículo dentro do processo produtivo. Ou o inverso dessa situação seria a gente vender este bem pelo valor residual contábil, que ele vai constar lá na contabilidade, e fazer uma aquisição de um novo veículo que ele tenha menos manutenção, ele tenha menos reparos, e com isso ocorra menos desembolso para esta máquina, para este equipamento ou para este veículo. Então, esse conjunto de depreciação, exaustão e amortização, a gente daqui por diante vamos reconhecer como se fosse a formação de um fundo econômico dentro da estrutura contábil para que, ao final dos 60 meses ou ao final dos 5 anos, você tenha depreciado, ou seja, o bem esteja lá no seu ativo, mas você esteja reconhecido integralmente a depreciação dele. Então, economicamente, você foi recomprando aquele bem em determinado momento, para que, quando ele já atingiu a sua vida produtiva, já começa a dar mais despesa do que produzir, chega o momento de tomar a decisão da substituição deste bem. Outro ponto importante que o professor gostaria de salientar é que, quando da aquisição do bem, a gente lança lá um débito no ativo.
Quando o reconhecimento da depreciação mensal, a gente reconhece um crédito no ativo. Então, vamos entender que mensalmente, aquele valor do ativo que foi reconhecido no lançamento inicial, na aquisição, ele vai sendo reduzido, né? O que o professor gostaria de salientar é que este reconhecimento da depreciação, ele forma um valor que nós vamos chamar de valor residual, o que não tem absolutamente nada a ver com o valor de mercado do bem. Por exemplo, você compra um determinado bem, um exemplo de um veículo, por 50 mil reais. Então, a empresa vai lá, faz a aquisição do bem, reconhece contabilmente, através do lançamento da nota fiscal de compra, um débito no ativo pelo valor de 50 mil e um crédito lá no contas a pagar para o fornecedor que vendeu este veículo. Muito bem. Mensalmente, a gente vai fazendo o reconhecimento da depreciação, ou seja, mensalmente a gente vai reduzindo aquele valor que foi adquirido, o valor da aquisição do veículo. Sendo que, ao final do 5º ano, o valor residual deste veículo será exatamente igual a zero. Por quê? Porque ele depreciou 100% nos 5 anos onde ele foi utilizado na empresa. Muito bem. Acontece que, ao final do 5º ano, a empresa resolve substituir este bem. Logicamente que, com 5 anos, se um veículo ele passou por um processo de manutenção adequada, se ele foi usado de forma adequada e se ele não sofreu nenhum tipo de dano, nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de lesão, ou batida, ou sinistro, este bem ele vai continuar ao final do 5º ano ainda em condições de uso. Para alguma outra pessoa, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, tenha interesse em fazer a aquisição desse bem e a utilização dele por mais um período. Muito bem, então o mercado ele atribui valor para esse bem. Neste caso, quando da venda deste bem e já foi reconhecido todo a depreciação ao final dos 60 meses, foi reconhecido toda a depreciação do valor de compra, o valor residual dele será zero, mas o valor de mercado dele será algum valor, ele terá. E este valor, então, vai ser reconhecido efetivamente como uma receita não operacional para a empresa. Ele já entra como receita efetiva. Não precisa você reconhecer os custos, porque o custo você já reconheceu mês a mês através da depreciação. O custo ou a despesa você já reconheceu, né? Outro ponto que o professor gostaria de comentar é que, caso lá pelo 3º ano de uso deste veículo, com 36 meses, né? A empresa, por algum motivo, resolve de vender esse bem, de colocar ele no mercado. Muito bem. Ele vai ter um valor residual, por quê? Porque o valor de aquisição ainda continua sendo maior do que o valor de depreciação, que ela está em 36 meses agora no nosso segundo exemplo. Então, nós ainda vamos ter um valor residual. Se o valor residual for abaixo do que o valor de mercado, a empresa terá um ganho sobre a venda desse veículo. Se o valor de mercado for inferior ao valor residual contábil deste bem, a empresa terá que reconhecer essa diferença desse custo, ou seja, esse bem vai apresentar um prejuízo no momento da sua venda. Muito bem. Para hoje,
Era isso que o professor gostaria de apresentar aos senhores. E na aula de amanhã, o professor vai detalhar especificamente depreciação, quando que se usa, qual o critério, exaustão, quando que se usa, em que momento se usa, e a amortização contábil. Um grande abraço a todos e até amanhã na nossa videoaula. Até logo.